Sejam bem-vindos à série Guia Básico da Fórmula 1, uma série especial para quem chegou há pouco tempo na maior categoria do automobilismo mundial, mas ainda fica um pouco perdido com o formato ou algumas regras. Esse é o terceiro capítulo da série, eu já te expliquei sobre o formato da categoria, corridas sprint, como funciona uma classificação e neste vamos falar sobre os tipos de pneus e como eles funcionam. Capítulo 3, tipos de pneus e como eles funcionam. A Fórmula 1 tem apenas uma fornecedora de pneu, a Pirelli. E neste ano de 2024, ela trabalha com 5 tipos de pneus para pista seca. Começando do mais duro para o mais macio, C0, C1, C2, C3, C4 e C5. Para cada corrida, ela leva apenas 3 pneus em sequência. Por exemplo, se ela quiser levar os pneus mais macios para Mônaco, ela levará do C3 ao C5, C3, C4, C5. E eles irão ser pintados da seguinte forma. O pneu mais duro, que é o C3, será branco. O C4, que é o intermediário entre os três, será amarelo. E o C5, que é o mais macio dos três, será o vermelho. Na transmissão você verá apenas o termo duro, médio ou macio. Ou então serão chamados pelas cores, branco, amarelo ou vermelho. A mesma situação acontecerá se a Pirelli optar por levar os pneus em uma escala mais dura. Por exemplo, C2, C3, C4. Nesse caso, o C2 seria o branco duro, o C3 o médio e o C4 o vermelho macio. E qual a diferença de performance entre eles? É o seguinte, quanto mais macio o pneu for, mais aderência ele vai ter, ou seja, mais grudado ao asfalto esse carro vai estar e vai poder fazer tudo melhor. As curvas terão mais velocidades, o carro vai frear melhor, acelerar uma saída de curva sem derrapar, enfim, tudo vai ser mais rápido e melhor. Porém, quanto mais macio ele for, ele também vai durar menos tempo. Portanto, em uma classificação onde o piloto só faz uma volta em cada jogo de pneu, tudo bem. Mas em uma corrida que ele precisa dar várias voltas, ele vai precisar calcular. É melhor eu usar um pneu que eu possa fazer tempos de volta mais rápidos, mas ele vai durar poucas voltas e logo vou precisar parar no box. Ou é melhor eu usar um pneu mais duro, ter um tempo de volta mais alto, mas demorar mais tempo para ter que ir no box e quem sabe fazer uma parada a menos no final da corrida. É uma das estratégias que os pilotos e engenheiros precisam pensar. Na corrida, com exceção das corridas sprint, os pilotos são obrigados a utilizarem pelo menos 2 tipos de pneus. Isso os obriga a fazer pelo menos uma parada de boxe para trocar e com isso possibilita uma dinâmica diferente na corrida. Os pneus para pista seca são chamados de pneus slick. Para a chuva temos 2 tipos, o pneu intermediário, que é o verde, e o pneu de chuva extrema, que é o pneu azul. A diferença entre eles é que o intermediário é para pista úmida, que não tem poças d'água que podem ocasionar o que chamamos de aquaplanagem. E a mesma coisa quando acontece com um carro de rua. A água levanta o carro e o faz perder contato com o asfalto. Normalmente, num Fórmula 1 vai resultar num acidente. Já o pneu azul é para esse tipo de situação, desde que não tenha muito volume de água. Os carros de Fórmula 1 são muito baixos e não conseguem andar sobre um volume grande de água sem aquaplanar. Um outro problema grave que tem com relação à chuva, mas aí que não tem a ver com os pneus, é a questão do spray de água, que isso é o que faz a Fórmula 1 não fazer tantas corridas na chuva, mas a gente explica mais pra frente. Se gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal, manda pros amigos e nos vemos no próximo capítulo.